O concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul deste mês de junho é especial. Ele comemora os 50 anos de um movimento que mudou a música no Brasil. É a Tropicália. Esse mesmo espetáculo já foi encenado pela orquestra há 10 anos e agora volta aos palcos aqui do UX Teatro. E nós fomos conferir os detalhes de toda essa apresentação no quadro Substância Sonora de hoje. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros do mar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. A Tropicália foi talvez assim a mais moderna revolução musical, né? Se a gente olhar a história da MPB, tanto que ela reverbera até hoje, né? Ela vai acontecer, vai começar, ela tem uma duração rápida como movimento, né? Basicamente os anos de 67 e 68, mas o que ela promoveu, não é, a revolução na música, no jeito de compor, na possibilidade de misturas, na repercussão que isso teve na cultura, reverbera até hoje. A essência desse movimento que foi tão importante e começou, né, há 50 anos atrás e que até hoje tem influência na música popular brasileira. É uma fase tão forte, acho que do movimento brasileiro, enfim, que eu lembro daquele abraço tocando na televisão, eu lembro do meu irmão me ensinando desde que o samba é samba, chegando com um livrinho assim e dizendo, olha, escuta essa música, desde que o samba é samba e tal. Então eu acho que inevitavelmente, quer dizer, tudo aquilo que eles construíram na época acaba vindo até hoje, e músicas que eu acabo conhecendo hoje em dia, que são daquele movimento, que inovou um monte. Foi na minha época de adolescência, então assim, as músicas são muito presentes na minha vivência como adolescente. E depois, quando eu comecei, quando eu virei músico e comecei a estudar as músicas no violão e tal, essas eram as minhas canções preferidas. Então eu sempre fui muito para esse lado. Eu acho que até na época de adolescência eu fui uma bicho grilo, sabe? Na época da faculdade e tal. A gente não vai ter somente canções tropicalistas, é preciso a gente perceber assim o que é que provoca ela. Era aquele contexto de polarização, bem parecido com o contexto atual, né, de polarizações políticas, enfim, num contexto de ditadura militar. E você tinha, de um lado, a Jovem Guarda, fazendo um estrondoso sucesso com Roberto Carlos e sua turma, e de outro lado as canções de protesto nos festivais da televisão, músicas mais engajadas, né, mais articuladas contra a ditadura. A minha composição favorita do concerto é Disparada, porque eu gosto muito dessa música, eu também vou cantar, mas independente disso é uma música que eu sempre gostei muito, a composição do Geraldo Vandré. Só que ela não é do movimento mesmo, ela entra como uma ilustração do início, de como estava o país na época. Na boiada já fui mas um dia me morrei. Não vamos ouvir o de quem compreendeu. E é nesse contexto, né, que vão surgir os baianos, e que, junto depois com a turma de São Paulo, vão fazer esse movimento, tentando fazer uma música que fosse moderna. O pessoal da MPB proibia a guitarra, né? Guitarra é coisa de imperialismo yankee, não cabe, o Brasil tem suas raízes, não queremos guitarra, e a Jovem Guarda já usava a guitarra. Então é nesse período que exatamente Caetano, Gilberto Gil, depois com os Mutantes, Nara Leão, Tom Zé, junto com os maestros eruditos, né, Júlio Medalha e Rogério Duprat, principalmente, vão fazer essa revolução. Vão juntar tudo, vão dizer que o Brasil é mistura, é sincretismo, que não dá para a gente dizer o que é do Brasil e o que não é. Eles reeditam a antropofagia do modernismo, dá para a gente ouvir Beatles e ainda assim ser brasileiro, né? Dá para traduzir os Beatles numa linguagem brasileira, dá para misturar com Luiz Gonzaga, enfim. Esse é o espírito da Tropicália, né? Um espírito de síntese, de justaposição, de mistura, que chegou para fazer uma conciliação, não digo nem uma conciliação, né? Mas um grande caldeirão mesmo, bem brasileiro, naquele contexto cultural.
Por isso que tudo que a gente tem hoje que mistura, que diversifica, que abre, quando a gente olha o Brasil e vê assim, a diversidade é a cara do Brasil, a Tropicália peitou isso. Acho que a Tropicália na minha vida ela tem essa simbologia, né, de expandir os horizontes assim, o tempo todo, assim. Cada vez aparece mais uma coisa que a gente acaba descobrindo que é daquela época, sabe? Então é mais ou menos por aí que a história vai acontecer aqui, na forma de um concerto com músicas lindíssimas, né? Os arranjos foram feitos pelo Alexandre Ostrovsky, pelo Gilberto Salvani e também pelo Daniel Wolff, né? Esses são músicos parceiros da gente de outras edições também. E eles fizeram os arranjos para o quarteto de solistas, o coro da UX e a orquestra sinfônica. Da Tropicália é divino e maravilhoso. Eu acho incrível, eu acho divino e maravilhoso. O concerto todo é magnífico, assim, eu acho muito legal tudo. Mas a Divino e Maravilhoso eu acho especial, assim, ela tem um crescendo, assim, que é muito bacana, assim. Que acho que fechou assim, o arranjo com o estilo da música e com o que a música está propondo. Assim. Bom, a gente já fez esse Tropicália há 10 anos atrás e foi um prazerzão assim, ter recebido o convite para voltar a cantar com a orquestra, com a Tita, o Rafa e o Moser. Então isso é muito maravilhoso. O instrumental ele é um pouquinho diversificado em relação a outros concertos, porque tem a participação de guitarra, de baixo elétrico, de bateria, mas o restante da orquestra é bastante tradicional. A orquestra com alguns diferenciais também em termos de indumentária. Eu acho que é um concerto que tem um aspecto um pouco mais relaxado, um pouco mais descontraído. A gente contempla muito da era dos festivais, das canções mais clássicas dos festivais na televisão, a Jovem Guarda também, para que a gente possa jogar a Tropicália fazendo essa espécie de síntese. Né? É um movimento que ele está sempre muito atual, né? O que acontece no país hoje em dia, a gente vê que as canções lá dos grandes, né? Músicos, os grandes compositores, elas são muito, muito atuais. Então eu tiro o chapéu, eu faço reverência, Chico, Caetano, né, todos os Milton, Ivan Lins, enfim, todo esse pessoal que compunha nessa época. O movimento, eu costumo dizer que a música moderna que a gente ouviu no Brasil nos últimos anos, a partir do movimento Tropicália, talvez não tivesse acontecido sem o movimento. O movimento foi reformador, ele foi transformador, as experiências que os artistas que estavam envolvidos, Gil, Caetano, todos esses caras, eles trouxeram muitas experimentações, fizeram coisas novas, criaram caminhos novos que com certeza influenciaram potencialmente a música moderna que a gente ouviu nos últimos tempos. Acho que a música brasileira é antes e depois da Tropicália. O quadro Substância Sonora de hoje vai ficando por aqui, desejando a você um excelente espetáculo e, em especial, aos participantes do Intercom Sul. Até a próxima!